ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim, como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com as leis de Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz consoante. Obrigada, Cris. Então vamos com os nossos corações unidos, elevando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo e mestre de todas as horas, rogando à equipe espiritual do Fraternity que possa fazer presente em todos os lares que neste momento, conectados, nós possamos, Senhor Jesus, ser beneficiados pelas vibrações de amor, de fraternidade, que ora nos envolve. Que esses momentos possam fortalecer os nossos corações, tranquilizando a nossa mente. Senhor Jesus, que a palestra de hoje ela possa tocar nossos corações e todos aqueles que ora têm convivido conosco, que nos acompanham. Que todos nós, Senhor, nos dois planos da vida, durante esse período, nós possamos, Senhor, ser envolvidos na Tua luz e na Tua paz. E assim, nós damos por aberta a nossa atividade desta noite. Como sempre, Senhor Jesus, em Seu nome. Que assim seja. Então, a nossa palestrante de hoje, a Luziane Bahia, ela vai abordar a respeito da vida, né, a valorização da vida e não ao suicídio, que realmente é um tema que tem nos trazido tantas preocupações, principalmente na fase em que nós estamos vivenciando. Então, foi com esse intuito que nós a convidamos para falar sobre esse tema. A Luziane é advogada, expositora espírita, trabalhadora da Juventude Espírita Nina Aroeira, do Centro Espírita Caminho da Redenção, que mantém a Mansão do Caminho em Salvador, Bahia. Então, como eu já passei para a Luziane, ela terá 50 minutos para a exposição e depois nós vamos abrir 20 minutos para perguntas e respostas. A Cris vai ficar atenta ali, aqueles que estiverem escrevendo, já fazendo alguma pergunta enquanto ela estiver abordando, mas de preferência que a gente deixe as perguntas mais para o final, tá bem? Então, seja muito bem-vinda na nossa casa, Luciane, é com grande alegria que a gente recebe na noite de hoje. A palavra é sua, por favor. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente com todos nós. É com imensa alegria, satisfação e gratidão que estamos aqui para juntos refletirmos sobre essa temática que é de tamanha importância para todos nós. Agradecemos imensamente ao Fraternity pelo carinho, pela atenção, pelo convite
por nos permitir que estejamos juntos em diferentes partes do nosso planeta, unidos, em uníssono, em relação ao Cristo. Então, a gratidão, agradecemos imensamente. Encontramos em Paulo, cartas de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 12 e 13, o seguinte trecho. Aprendi a viver contente, na dificuldade e na alegria, aprendendo sempre a louvar o Senhor. Um pastor norte-americano, debruçando-se sobre este ensinamento, o nome dele é Robert Schuller, ele começou a observar a importância de dedicar a vida ao que quer que fosse, ao que quer que pudesse trazer utilidade, mas com muito afinco e dedicação. Ele viajou por todo o mundo, levando a mensagem de otimismo, levando a mensagem de que as pessoas deveriam, de alguma forma, encontrar alegria de viver, propósito para viver. E é ele o autor de um livro, um opúsculo, e que traz uma história bem interessante que eu gostaria de dividir com os irmãos, que fala sobre um casal. É um casal que está noivo, ali naqueles encantamentos da juventude, e ele recebe um convite para estar presente na Guerra do Vietnã. Então, ele vai ser alistado para estar na Guerra do Vietnã, e ele tem que passar pelo momento de treinamento. Esse treinamento era num deserto, na Califórnia, e ele fica um pouco tenso com isso, porque ele fica pensando, nós somos novos, noivos, e como é que a gente vai lidar com esta distância? Eles residiam em Los Angeles. Como é que nós vamos lidar com essa distância? E aí, ele resolve fazer a proposta de casamento à família, que recebe com muita felicidade, com muita alegria. E assim eles começam a estruturar, com muita rapidez, porque tinha uma fase de treinamento, que era 1 mês, mas já era lá no deserto, para que depois ele fosse convocado para que realmente participasse da guerra. Então tem os proclamas, o casamento com muita opulência, e eles se deslocam para lá, tem a lua de mel, e depois eles vão para lá, para a Califórnia, para esse espaço que é um tanto rústico, que eles já tinham visitado algumas semanas antes, no intuito de adornar, enfeitar, tornar o lugar um pouco mais propício para os recém-casados. Então, quando eles chegam já após o casamento, eles têm 1 semana, porque ele, o rapaz, ele estava com esta folga de 1 semana por causa do casamento. Então, eles seguem, passam aquela semana de muita aventura, conhecendo, explorando um pouco a localidade, mas muito de forma tímida, porque era um ambiente, como dissemos, rústico. Então, eles evitavam se afastar muito daquelas cabanas, que eram 2 cabanas que eles adornaram para servir de moradia. Ao findar da primeira semana, começaram os trabalhos dele, os treinamentos. Ele saía às 5 da manhã e retornava sempre às 22 horas. E então a sua esposa, logo nos primeiros dias, ficou pensando, mas isto é encantador, eu vou aguardar que ele chegue, eu vou preparar as coisas para recebê-lo, eu vou arrumar aqui, deixar tudo pronto para que quando ele chegue a gente possa conversar, eu falar um pouco do meu dia e ele falar um pouco das experiências dele. Mas eis que isso não aconteceu, não. Porque ele chegava tão exausto, tão cansado, que aí jogava-se na cama. E ali só levantava no outro dia. Ela que estava a conta de tirar a bota, de tentar colocá-lo adequadamente, para que ele pudesse descansar efetivamente. A primeira semana foi passada dessa forma, né? Imaginando que as coisas eram ainda muito novas, então eram muito inusitadas. Mas foi chegando a segunda semana, e no 15º dia, depois de passar por diversos momentos, como ela pensava, eu estou recém-casada e estou sozinha. Eles chegam, não tenho ninguém com quem conversar. Nós não temos vizinhos. Eu não tenho ninguém com quem dividir um pouco de mim. As correspondências, o exército facilitava para os familiares, mas não era com tanta frequência. E eles tinham acabado de chegar. E como é que seria isso? Então, ao findar de 15 dias, ela resolve escrever para sua mãe. E a carta dizia mais ou menos assim: Mãe,
eu já não aguento mais. Eu vou me separar dele. Porque eu não tenho vida. Nós não temos uma vida de casal. Nós não temos um diálogo, nós não temos uma conversa. Eu não participo da vida dele, é só o trabalho e eu aqui não tenho nada para fazer. Eu vou me separar dele. O que é que a senhora acha? E encaminhou a correspondência. Aí, um tempo depois, teve o tempo ali de ir a correspondência, de voltar. Quando volta, ela já estava um pouco mais irritada. Quando abre a correspondência, a mãe dizia assim: existiam 2 homens num quarto, num espaço. Um olhava para cima e identificava a lua e as estrelas. O outro só olhava para baixo e identificava a lama e o lodaçal. Te amo muito, filhinha. Somente isso. E ela então ficou a refletir, isso deve ser um enigma. Deve ter alguma forma que eu tenho de perceber o que ela quis dizer. E ela refletiu e disse, bom, o lugar não é. Os 2 estão no mesmo lugar. Então ela pensa, é a atitude que eles tomam. Então um olha para cima, o outro olha sempre para baixo. Então se trata de uma escolha. Eu tenho que escolher de forma diferente. Eu tenho que escolher para aquilo que vai me fazer bem. Então ela resolve. No outro dia, ela acorda cedo junto com seu esposo. E aí começa, ele sai, ela coloca, desde o dia que ela chegou, ela ainda não tinha saído. Ficava o tempo todo em casa. Ela coloca um chapéu de aba enorme e sai por ali, pelas redondezas, e começa a identificar que aquele local, que agora era um deserto, tinha ainda os resquícios de um mar profundo que era a sua gênese. Então ali se encontravam búzios, conchas, e ela começa a caminhar e catar esses búzios, essas conchas. E vai fazendo, vai guardando, e aí retorna para casa. Colocou tudo em cima da mesa e viu o quanto elas eram diferentes. O quanto colorido, mas não só o colorido, o desenho delas. E aquilo encanta a ponto do esposo chegar, altas horas, ele chegar, falar com ela e ela não dá muita atenção, continuar concentrada no que estava fazendo. No outro dia ela resolve ir um pouco além, mais distante, até que ela encontra um lugarejo, uma tribo de índios. E tentando aproximar-se, identifica que as mulheres indígenas tinham talento em tapeçaria, mas também faziam algumas coisas com aqueles búzios. E ela, se encantando, aproxima-se. As mulheres identificam-na e, com um inglês um pouco rudimentar, tentam estabelecer uma comunicação. E ela diz assim, eu só estou olhando porque eu estou encantada pelo trabalho de vocês. Será que vocês não poderiam me ensinar? Eu moro aqui perto, eu viria para cá todos os dias. De forma contrária, eu ensino para vocês o inglês. Eu faço com que vocês falem de forma mais fluente. Eu ensino as crianças e vocês me ensinam esta arte. E assim aconteceu. Passou um mês inteirinho e o esposo foi convocado à guerra. E ela tinha a opção de retornar para Los Angeles ou ficar e permanecer. O que é que ela escolheu? Ficar. Ela estava encontrando felicidade e alegria naquele ambiente. Estava concentrada. E à medida que ela foi desenvolvendo as habilidades, ela questionou aquelas mulheres. Como é que faz para que isso seja vendido? E as mulheres disseram, vem um atravessador, ele retira a parte dele, e no final a gente não fica com quase nada. E ela disse assim, não. Eu vou retirar só o que tiver do investimento mesmo, não vou querer nada para mim, volta tudo para vocês. Mas vamos levar isto para outras localidades dos Estados Unidos. E ela vai fazendo esse intercâmbio, conseguindo, através da sua condição financeira, que era muito significativa, oportunizar àquelas mulheres um olhar diferente daquela vida que elas apresentavam, mas também ela, que encontrava uma forma diferente de viver. A guerra finaliza, e quando Robert Schuller está a escrever esta obra, já existiam 142 lojas nos Estados Unidos da América, com formatos de tapeçarias tão rústicas, tão belas, com a beleza própria e significativa. E este pastor então diz, floresça onde foi plantado. Dizendo ele que este é um dos grandes desafios do ser humano. Encontrar beleza
mesmo diante de adversidades. Pensar positivamente, imaginar que as coisas vão ser diferentes, ser otimista, reinventar-se diante de circunstâncias que possam trazer problemas, desafios, situações que não sejam muito bem observadas no olhar inicial, mas que com a calma, a paciência, mas acima de tudo a vontade depositada para o bem viver, faz com que todos encontremos uma alegria, mesmo onde estamos plantados. Ao ouvir esta história que pulsa a vida, nós nos lembramos da questão 880 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual seria o primeiro direito a que o ser humano faz jus. E a resposta dos Espíritos é o de viver. E é encantador isto, porque a vida é o maior dos presentes que nós poderíamos receber. Ela vem originária do Criador, que nos traz a possibilidade de simples e ignorantes da condição como somos criados, como nos ensina a questão 115 do Livro dos Espíritos, alcançarmos a angelitude, palmilharmos caminhos desafiadores na conquista sobre nós mesmos. Esta vida que o Criador nos concede, uma vida com utilidade, uma vida com propósito. Porque se tivermos alguma dúvida disto, nós podemos ir à codificação na questão 132 do livro já citado. E encontraremos lá uma pergunta muito inteligente de Kardec. Qual o objetivo da encarnação? Qual a finalidade de nós estarmos imersos nesta vida que a gente chama de existência, a existência física? Qual o objetivo disto? E os espíritos profundamente respondem que é o alcance da perfeição. Através uns da expiação, outros da missão, mas o alcance da perfeição. Uma perfeição que sabemos ser relativa, porque é absoluta somente do Pai. Mas eles vão adiante na resposta e dizem também que esta encarnação nos coloca em condições propícias a suportarmos aquilo que nos cabe no contexto da criação. Quando nós lemos isto, é sempre um ânimo que renova o coração. Sempre. Porque são os espíritos dizendo que cada um de nós, criados e tivemos um instante nesta criação exclusivos, esses instantes exclusivos com o Pai. Que diante deste amor divino, deste pensamento, Ele almeja que nós tenhamos um papel na criação. E isso é de emocionar. Porque a cada momento que vamos conquistando a nós mesmos, nós vamos adquirindo consciência. E tem um valor, um sabor que é muito expressivo. É muito interessante quando conquistamos as coisas. Os nossos pais, pelo menos os meus, sempre diziam isso. Eu acredito que de vocês também. Muitos dizem assim, quando a gente conquista, tem aquela vencer os desafios, as lutas, e consegue alcançar uma vitória, tem um sabor mais especial e a gente dá valor do que quando a gente recebe as coisas assim, que nos vem de forma muito facilitada. Às vezes a gente não reconhece a grandiosidade. Então a vida que estamos imersos tem por característica colocar-nos neste ponto de que nos cabe no contexto da criação. E aí Kardec, de forma auspiciosa, tentando observar como é que isso poderia ser alcançado. Ele vai lá na questão 166 e nas letras que lá estão, para tentar entender se estava se falando de reencarnação, estava se falando de pluralidade das existências. E os espíritos vão confirmando esta constatação de que nascer de novo é o fato. Como já havia pronunciado Jesus, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então advém a questão 167, Kardec perguntando, e qual é então a finalidade, o objetivo da reencarnação? A expiação
e o melhoramento progressivo da humanidade. Senão, onde a justiça? E aí, observando a vida, as múltiplas existências, nós percebemos que tudo isso é um presente de Deus, mas mergulhados na carne, atravessando as vicissitudes, às vezes, nos distanciamos desta profundidade de realidade. Às vezes nos afastamos deste propósito, porque advém a dor, que é do processo natural, como nos diz Leon Denis, que nos ensina com tanta propriedade no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, dizendo-nos o quanto a dor é salutar, é mestra. Ela que traz, sem que a gente olhe qualquer processo de lei de causa e efeito, ela nos conduz ao exercício do trabalho, do esforço, da superação e do progresso sobre nós mesmos. Sair da simplicidade e ignorância, palmilhando através desses desafios, onde ela se encontra como um processo natural, um processo do crescimento, um processo do nascimento. Mas também a dor como consequência das escolhas que nós fizemos. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, as causas anteriores e atuais das aflições. E aí, quando nós nos encontramos diante desta mestra, às vezes o ser humano, neste embate, que é um embate consigo mesmo, fica refratário à percepção de que esse embate é consigo mesmo. E aí imagina que a responsabilidade está com Deus, que Deus, na verdade, está punindo ou esqueceu-se dele. Ou a responsabilidade está nas outras pessoas que não nos tratam muito bem, que não dão valor àquilo que nós fazemos, que não correspondem a uma vida social de justiça, de bondade, de respeito. Então vamos sendo imersos nos desafios da vida e encontrando embaraços para superar. E às vezes somos invadidos por uma melancolia, por uma tristeza, por um desânimo, por um medo, nuvens muito naturais do processo de crescimento, do processo evolutivo. Mas quando neste ser existe o componente do afastamento em relação a Deus, um materialismo exacerbado, um orgulho e egoísmo que se intensificam, características pessoais que se distanciam do propósito da vida, começa a estar imerso naquilo que os espíritos chamam, ou que as questões nos mostram, do desgosto da vida. Como nós encontramos na questão 943. O porquê do desgosto da vida? E os espíritos respondem: ociosidade, saciedade, ausência de fé. Então, quando o ser humano se encontra sem ter uma ocupação útil, também como nos ensinam os espíritos, que trabalho é toda ocupação útil. Quando não estamos inseridos num trabalho, e aí olhando com este viés de ocupação útil e ampliando, como nos faz o convite a benfeitora Joana de Ângeles, em diversas das suas obras, mas bem especificamente, com bem detalhe, na recente obra que ela nos trouxe a conhecimento e a estudo, Vidas Vazias, onde ela tem um texto que nos conduz a refletir que a ausência de ocupação útil não é simplesmente a ausência de um trabalho, de um ofício, de uma atividade. Não somente este viés, mas também a dedicação das nossas horas de repouso, de reflexão, imersos em ilusões. E estas ilusões, ela denomina, inclusive, aquilo que o mundo virtual atrai, onde a gente se perde, onde a gente acaba não utilizando, como aqui estamos fazendo, de forma tão devida, este recurso, esta ferramenta. Permitindo, com o uso excessivo na descrição da benfeitora, que fragmentemos o nosso pensamento,
que dispersemos as nossas ideias, que não nos concentremos naquilo que realmente nos importa fazer. E ficando com a mente dispersa, a vaguear, de forma a não ter um propósito, ficamos ociosos. Porque aquilo que está preenchendo as nossas horas não tem substância. São coisas que nos remontam a um vazio, a circunstâncias de não preenchimento interior. Porque aquilo não atende às nossas dores, aquilo não dialoga com as nossas imperfeições. Aquelas experiências ilusórias ou que se repetem como vícios e hábitos que nos conduzem a comportamentos desta forma como a benfeitora nos traz, não nos traz substância de firmeza nem sedimentação, acarretando um vazio, uma separação nossa de nós mesmos e uma separação do ser humano para com Deus e, por obviedade, para com o próximo. Então, a ociosidade traz esta marca de desgosto da vida. Mas a saciedade também. Nós nos encontrarmos satisfeitos em relação a tudo. E aí a gente também pode ir além. Não seria somente termos tudo no sentido material, mas não querermos mais sonhar, não desejarmos mais projetar. Imaginarmos que a vida, porque já nos trouxe tantas experiências difíceis, talvez a gente não precise mais sonhar, não precise mais se encantar, não precise mais contemplar a beleza da natureza, não precise se embevecer com a criação e desta forma, achando que estamos completos, considerando-nos saciados, perdemos o propósito da vida. Porque, em verdade, este saciar é uma espécie de orgulho. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus é porque achamos que somos autossuficientes, que estamos saciados. Mas foi Jesus que disse que a água daquela fonte da mulher da Samaria era a verdadeira água da vida em abundância. Que quem conhecesse a água daquela fonte que ele trazia à mulher não teria mais ensejo para a sede, para qualquer tipo de desespero. Então, de forma muito didática, os espíritos vão colocando-nos armadilhas que nós nos enveredamos, eles nos apresentam estas armadilhas onde nós nos projetamos, sem às vezes nos darmos conta, sem às vezes percebermos. E vem a maior delas, a ausência de fé. E essa é perigosa. Porque quando a gente fala ausência de fé, o que a gente pensa na palavra fé? A gente pensa em Deus. Aí a gente diz assim, então, aqueles que não acreditam em Deus realmente estão perdidos. Realmente possuem um vazio muito grande interiormente. Mas se eles tiverem fé neles mesmos, eles vão encontrar a Deus. O ensinamento é de Santo Agostinho, no livro Confissões, onde Santo Agostinho disse assim, eu estava procurando Deus e encontrei a mim mesmo. Eu estava procurando a mim mesmo e encontrei a Deus. Então, se aquele que não tem fé em Deus, possui fé em si, ele vai encontrar Deus. E o Espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela convida que a gente inverta aquele comando de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Para que a gente observe o que está mais próximo de nós, né, a si mesmo. Deus ainda pode ser uma abstração ao nosso olhar. Então, compreendendo isso, ela diz, olha, será que não seria interessante, de forma didática, pedagógica, numa adequação dos nossos exercícios, olhar primeiro para si? Então, quando a gente não tem esta fé, nem em si mesmo, aí as coisas desandam. Porque a fé, como nos ensina o Evangelho, é a mãe da esperança e da caridade. Sem fé não tem esperança. Então a gente olha para esse mundo repleto pela pandemia, e não é exclusivamente a pandemia do coronavírus. As pandemias morais, ainda do racismo, do preconceito, do separativismo, ainda de várias circunstâncias que ocasionam verdadeiras pandemias e que são desafiadoras para a humanidade. Se não se tem fé,
olha para esse panorama e diz, acabou. É o apocalipse no sentido da explosão e da eliminação de absolutamente tudo. Enquanto que aquele que tem fé, a fé é a chama que permanece sempre acesa. Quem que pesem as adversidades encontra um meio de mesmo no pântano florescer. Mesmo diante de condições abjetas de florescimento, ali encontra propósito. Quando o ser envereda por estes aspectos, dizem os espíritos, configura-se um desgosto da vida que enseja, como eles mesmos ensinam, uma possibilidade de pequenos escapismos da vida presente. Então são as fugas psicológicas, as formas apartadas de vivermos em relação a nós mesmos, não querendo enfrentar uma realidade que nos pertence. E afastando-nos, estamos postergando. E aí encontram alguns por ignorância, outros por desespero absurdo e enlouquecedor. Alguns outros por orgulho e egoísmo em grande propensão. Imaginam que o suicídio é uma forma, uma escolha que pode fazer desaparecer tudo aquilo que está engrandecido à sua frente. Imagina que a dor vai desaparecer. Lendo a obra de André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, ele disse assim, que o suicida, em verdade, ele não quer se apartar da vida. Ele deseja eliminar a dor. Como ele não entende como isto deve ser feito, ou não encontra mecanismos, e por diversos motivos, acaba por escolher esta forma. Quem entende, pautado em crenças de que não há vida depois desta vida, pautado em algumas revoltas interiores, algumas fissuras interiores na personalidade, acabam por decidir desta forma. Mas a maior dor que o suicida tem é a constatação de que ao chegar no outro plano da vida, a sua dor não desapareceu. E ela incrementou-se. Porque além da dor que atravessava, que abrigava, ainda encontra a dor da consciência, a dor da necessidade da desmaterialização, no momento impróprio da sua retornada para o plano espiritual. Como diz o autor espiritual do livro Memórias de um Suicida, na verdade a autoria é dupla. É de Camilo Cândido Botelho, que é o pseudônimo, mas também do artista português Camilo Castelo Branco. E a mediunidade é de Dona Ivone do Amaral Pereira. Além de Camilo Castelo Branco, ou Camilo Botelho, nós encontramos toda a completude da obra e doutrinariamente muito bem delineada por Leon Denis. Onde ali existe uma frase que eles dizem assim, o suicida é um intruso no mundo espiritual. Imagina o que é ser intruso em algum lugar. Ser intruso em algum lugar é sofrer. É sentir-se isolado. É sentir-se sozinho. É não encontrar alternativa. Ser intruso. Não era o momento, não se tem o espaço, não é o instante, e agora? E agora foi esta a escolha. E meus irmãos, quando o assunto é suicídio, algo que nós temos de ter sempre em mente como um exercício é o não julgamento. Sempre, em nossa mente, o exercício do não julgamento. Porque às vezes, quando a gente recebe uma notícia como esta, de que alguém retirou a própria existência, alguns querem saber por quê. Como se tentasse buscar uma explicação do que faz uma pessoa extinguir ou tentar extinguir aquilo que representa a sua totalidade. Porque nós somos espíritos
mas vivemos movimentando este corpo físico, que tem uma história e um significado para nós. A pessoa aniquilar aquilo que representa a totalidade do que ela vê, do que ela sente, do que ela percebe como sendo a sua própria identidade, é algo que a gente fica tentando entender. E às vezes a gente pode cair no viés do julgamento que não nos cabe. São dois os principais olhares que a obra Memórias de um Suicida nos traz, que o céu e o inferno, tanto no passamento quanto nos momentos das entrevistas aos suicidas, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos passa em Suicídio e Loucura, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Em todas estas obras, são os dois comportamentos, o não julgamento e a misericórdia. São as duas propostas que se casam, que se complementam, que estão presentes. Não olhar com ar de julgador e apresentar uma ação de misericórdia. Mas o que eles nos mostram, e que é urgente que nós, que sabemos da vida após a morte, que sabemos que o suicídio ou engodo é uma ilusão, que não vai trazer nenhum conforto, nós temos o dever de falar, de esclarecer, sempre que formos convidados. Mesmo que as pessoas não sejam espiritistas, mesmo que elas não sejam espiritualistas, mesmo. Nós temos um dever, por sabermos, por termos a certeza de colocarmos isto para o outro, porque inconsciente ele não vai poder argumentar para consigo mesmo. Ele vai refletir de alguma forma, até mesmo na possibilidade. Será que isso mesmo é veraz? Será que tem sentido isso mesmo? Divaldo Franco, numa das conversas por conta da juventude com este médium, num caso que aparentava redundar para esta escolha do suicídio, ele nos disse aos evangelizadores: diga, fale, esclareça. Diga o que acontece depois da morte ao suicida. Diga que por conta da ausência da desmaterialização, ele sente, pelo vínculo do perispírito ainda ao corpo físico, nas suas impressões, pela forma abrupta e violenta da separação física de ambos, faz com que tudo o que aconteça ao corpo físico ressoe para ele como entidade espiritual. Diga que o suicida, em diversos momentos, lá do outro lado, vê e revê sucessivas vezes o mesmo ato que ele cometeu, como se estivesse a se integralizar como vida e se desintegralizar como morte, entre aspas. Diga o quanto é solitário. Diga o quanto é frio, o quanto é gélido. O quanto este momento que nos esclarecem os espíritos não representam punição de Deus, mas é de uma lei natural, de uma vinculação que existe, espírito, perispírito e corpo, e que, como nos esclarece o capítulo 1º da segunda parte do Céu e Inferno, o passamento, a perturbação, está muito vinculado ao quanto estamos ligados ao corpo físico. Então, aqueles que se encontram vinculados bastante às questões do corpo físico, à sua vida voltada exclusivamente à matéria, mesmo numa morte sem ser a de um suicida, numa morte violenta ou numa morte natural, tem os seus embates no instante de perturbação. Por ainda entender-se que aquela é a única essência, que aquela é a forma única de vida, e não consegue ampliar o pensamento, e não consegue visualizar outras possibilidades. Agora imaginemos aquele que elege romper com Deus. É como se devolvesse ao Pai aquilo que ele lhe deu. E aí a gente só se recorda de que em Memórias de um Suicida, Camilo e Leon Denis, a gente não sabe exatamente,
Mas diz que ao constatar, provavelmente Camilo, que ao constatar aquele cenário onde ele descrevia do vale do sofrimento e da dor, ele disse assim, é como se ecoassem as palavras de Jesus e vão ser levados ao pranto e ao ranger de dentes. E aí nós nos recordamos da parábola dos talentos, porque ela tem esse finalzinho. O que Jesus diz, a gente pode encontrar isso em Lucas e em Mateus, aqui na nossa codificação no Evangelho, que está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, é a fala que Jesus coloca para o servo que devolveu o talento. Só para a gente se lembrar, é aquela parábola que tem os 3 servidores, que o Senhor entrega 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. Vai em viagem, quando retorna, o que recebeu 5 entregou mais 5. O que recebeu 2 entregou mais 2. O que recebeu 1 tinha enterrado esse 1, tira ali da terra e devolve este 1 ao Senhor. Onde estão os frutos? Onde estão os juros? Porque quando a gente recebe, eles receberam 5 talentos, se o Senhor viaja, passa um tempo. Se passa um tempo, se a gente devolve os mesmos 5 talentos, a gente está devolvendo menos do que a gente recebeu. Porque existem juros e correções monetárias. Sempre é assim na atualização. Na vida material, as atualizações são assim. A gente nunca devolve exatamente aquilo que a gente pegou. A gente tem que incrementar. Pois bem, ao Senhor, aquele que recebeu um talento, desenterra o talento e entrega, sem nem ter cuidado. E o Senhor diz que ele não é um servidor bom e fiel. E que ele vai ser levado, e aí vem o final. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Que talento é este que o servidor entrega? Se não o suicida no ato do suicídio. Que entrega o maior dos talentos que Deus nos concedeu. E como nos ensina esta obra maravilhosa, Memórias de um Suicida. Estão os 4 suicidas conversando no Hospital Maria de Nazaré, depois que foram retirados ali do Vale dos Suicidas pela legião dos servos de Maria. Eles estão a conversar e o que eles constatam? Sem receio algum. Eles constatam que existe um Deus que é de amor e bondade. Eles tinham acabado de chegar no hospital. Não é muito tempo que eles estão lá. Mas eles estão vendo tanta dádiva, tanto recebimento, até no vale uma organização de serem as cavernas com números, e eles chegam ali para serem atendidos no momento aprazado, no momento em que se encontram propícios a continuarem o tratamento e receberem formas de identidade da sua condição espiritual. O que eles constatam? Que existe um Deus de justiça e de bondade, um Deus de amor acima de tudo. Que existe efetivamente a vida após a morte. Porque quando eles estão no vale, eles acham que aquilo é um sonho, que é um pesadelo, que existe uma vida após a morte. E todos eles, sem exceção, de que para eles faltou um pouquinho mais de fé. Porque precisava só esperar um pouco, porque as soluções para alguns aconteceriam daqui a um mês, daqui a um pouco período, que a solução iria chegar. E que aquilo que apresentava aparentemente sem solução, como a cegueira do autor, adviriam propósitos lenificadores para a sua construção pessoal, porque nada nos acontece por acaso. Atravessando essas dificuldades, constatando que a vida continua e a primeira frustração, constatando que a dor ainda é maior, porque agora está no mundo sem perceber qualquer tipo de identidade, com saudade daqueles que ficaram, saudade dos entes queridos que, por um momento de invigilância e de intempestividade, foi para com eles que se comportaram de maneira diversa, constatando a própria teimosia. E como diz Leon Denis nesta obra, é como se o suicida tentasse embater-se em relação a Deus e vai constatar de que isso é impossível. Que não há como
retirar-se da vida, porque tudo é vida. A morte é um capítulo da vida. Nós que encarnados estamos na vida imortal. Nós estamos inseridos na imortalidade. Só que encarnados. Mas é tudo vida. E constatar isto é perceber que sempre existe um tempo, um espaço, oportunidades para aqueles que precisam rever os próprios atos. Nós conversamos recentemente com o médium Divaldo Franco. Esse distanciamento social não nos permite estar próximos, mas a gente tenta, de alguma forma, esclarecer as dúvidas e ouvir alguma coisa dele para aclarar os nossos corações. Então, quando Beth fez o convite para que nós estivéssemos aqui, nós nos lembramos de Judas e Jesus. E lembramos daquele momento em que Jesus está diante de Maria, Madalena, e ele diz que não a toque, que ela não pode tocá-lo, porque ele ainda não ascendeu ao Pai. E naquele momento, a gente se questiona, mas terá ido Jesus a Judas e ele retirou Judas daquele sofrimento? A narrativa de Amélia Rodrigues não nos deixa dúvidas. Ela anuncia que Jesus foi ao encontro de Judas. E, posteriormente, ouvindo até mesmo em palestras, exposições, que Maria, no momento em que ela retorna ao plano espiritual, ela vai ao Vale dos Suicidas e naquele momento teria ocorrido o resgate de Judas para momentos, para tratamentos, para instantes posteriores de terapia, onde a reencarnação está nesse celeiro de terapia. Então nós perguntamos para ele, tio, esse momento em que Jesus vai até Judas, como é que foi isso? O que ele foi fazer? Porque ele não foi resgatar, a gente sabe disso, senão seria privilégio. E não pode, porque ia violar as leis. Judas tinha se suicidado, precisava se desmaterializar naturalmente. Precisava sentir essa perturbação, esse desligamento, essa dor, essa consequência da sua impulsividade, precisava. Então, o que Jesus foi fazer? E ele disse assim, Jesus vai ao encontro de Judas e a sua presença afasta os espíritos que induziram Judas à traição e que induziram Judas ao suicídio. Então, Judas fica entregue a ele mesmo. Então, nisso não há privilégio. Está entregue a ele mesmo, a sua própria consciência, e lá mesmo ele fica. O que Jesus concede de misericórdia, por, com certeza, Judas merecer atenuantes para isto, é a liberação daqueles que ouvimos em nosso lar, por exemplo, quando André Luiz está ali a nos narrar, ele ouviu suicida, suicida. E perturbações sucessivas, descrevendo uma atitude que ele não entende como a dele. E o quanto dificulta o processo de consciência, de paz. Então, Jesus teria feito isso. E aí o nosso tio Divaldo continuou a dizer, e Maria, no dizer da tradição católica, ela teria, ao 30º dia, lançado o seu rosário no vale do sofrimento e resgatado a alma. Isto que simboliza o vale do sofrimento, isso que simboliza o rosário, é ela mesma estendendo a mão a Judas e levando para o tratamento e a continuidade do seu aprendizado. E como nós aprendemos com o Código Penal da Vida Futura, a reparação das nossas faltas traz um caminho a ser percorrido, que se inicia com o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para a nossa conversão. Do arrependimento, vamos às consequências dos nossos atos através da expiação, vivenciando aquilo que nos cabe viver e experimentar, para chegar na reparação. E este momento de reparação, este momento de expiação, simboliza a nossa recuperação. E aí eu também perguntei ao tio Divaldo, eu estava ali com aquela oportunidade, eu não ia perder. Eu falei, tio, o senhor já falou em palestras sobre sucessivas reencarnações de Judas como leproso. E ele disse, isso aconteceu por 11 vezes.
11 vezes. Judas precisou voltar e voltar em diferentes personalidades. Até que a personalidade última, como Joana d'Arc, na França, que a gente conhece a história, que o próprio Leon Denis tem uma obra que descreve com muita beleza a existência, e que tio Divaldo diz, naquele instante, Judas retornou ao colégio apostólico, retornou ao colégio de Jesus. Então, olha como estas nuances das consequências do suicídio não podem nos escapar das vistas. Nós não podemos perder de observar, de estudar, de refletir, com o intuito de esclarecer, mas com o intuito de manter a nossa chama no sentido da vida, sem nos perdermos. Sentido é rumo, é orientação. É aquilo que vai nos fazer observar a utilidade da nossa vida. Viktor Frankl, o autor da logoterapia, ele diz em seu livro, Em Busca do Sentido, de que a gente deve olhar o que é que a vida espera de nós. Olha como isso casa perfeitamente com a questão 132, de que a gente deve buscar o que nos cabe no contexto da criação. O que é que a vida espera de nós? Qual o sentido que deve ter a minha vida? Eu devo depositar a minha vida em quê? Para num momento como este, de tantos desafios, de tantas adversidades, nem na minha mente passe instantes de tristeza mais intensificada. Se isso vier a acontecer, eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar auxílio porque eu sei o valor da vida. Porque eu entendo que acima de tudo está a vida. E que se existe qualquer tipo de tristeza, de melancolia, de uma depressão, de pensamentos atravessados que vêm à nossa mente, nós iremos buscar auxílio, iremos buscar ajuda para encontrarmos o nosso eixo novamente, se porventura ele se estremeceu. E vamos identificar que a nossa fé, em verdade, que precisa ser fortalecida, que precisa ser robustecida, para que tudo aquilo que nós traçamos, aquilo possa ser a razão da nossa existência. Para que aquilo possa ser o nosso mote. A gente pode perguntar a Jesus, Senhor, qual o sentido da minha vida? E ele vai nos narrar uma parábola. E vai dizer que alguém descia na estrada de Jerusalém a Jericó, como nos traz os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. Alguém descia de Jerusalém a Jericó e na estrada encontra um semi-morto. Parábola que todos nós conhecemos, onde passa o sacerdote, o levita, e não identifica aquele semi-morto. Mas o samaritano, percebendo a dor do outro, para diante da dor do outro, atende, cuida, e se torna no Evangelho, esta história, o símbolo de um exercício desafiador da caridade. A estrada de Jerusalém a Jericó é a estrada da nossa vida. É a nossa existência. Que ora seremos o levita, o sacerdote, ora seremos o samaritano, ora também seremos o semi-morto. Ora seremos o senhor da estalagem. As personagens podem se movimentar. Quando nós somos o samaritano, dedicarmos-nos ao bem, diz o Senhor Jesus, quem foi aquele que se utilizou de mais misericórdia? E responde aquele que questionou a Jesus. Aquele que fez o bem, aquele que atendeu, e ele diz, faz isso e viverás. Qual foi a pergunta do jovem? Está no nosso Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Vida eterna, plenitude, utilidade, darmos um sentido. Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Aguçou daquele que questionava qual era a resposta, que provavelmente estaria no recôndito dele. Ele respondeu,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faz isso e viverás. Fazendo isto, nós vamos descobrir o grande propósito. Se citamos Paulo lá no início, quando deu a inspiração para o pastor escrever, floresça onde foi plantado, Paulo é que também nos traz na sua carta aos Coríntios, de que nada adianta. Sem a caridade, não encontraríamos o sentido e o ensejo, nada seremos. Podemos falar a língua dos anjos e dos homens, podemos compreender tudo que está ao nosso redor, mas sem a caridade, como entendia Jesus, nada seremos. A nossa vida não terá um sentido. Para estes dias desafiadores, incrementemos o sentido da nossa vida. Fora da caridade não há salvação. Tornemos a nossa existência cada vez mais útil, com este propósito de servir a nós mesmos e ao outro. E todas as vezes que acordarmos, se a nossa lente fora da caridade, encontraremos meios para incrementarmos o nosso trabalho, a nossa humildade, a nossa fé, como antídotos essenciais para não nos perdermos de nós mesmos. Caridade, o grande sentido, amor em movimento, que nos traz Jesus como proposta do seu evangelho, como antídoto salutar ao que quer que seja, que venha de encontro ao contrário em relação à nossa vida. Nós vamos agora para a próxima etapa, não é? Sim, muito obrigada pela bela explanação. Então, nos preparamos agora para as perguntas. A Cris, eu acho que a Cris está aí verificando. Perguntas. Cris, passo a palavra para você, para coordenar as perguntas. Bem, Beth, o Marco tem pergunta da rede social, ele vai primeiro. Por favor. Sim, temos 3 perguntas da rede social. A primeira pergunta: como fica a situação das pessoas que, de alguma maneira, colaboram para que alguém cometa o suicídio? Quem colabora para que alguém retire a própria vida está agindo no intuito, numa ação de retirar a vida desta pessoa. Tem corresponsabilidade para com isso. Engendra-se num contexto de lei de causa e efeito, como aquele que instiga alguém a realizar alguma coisa nefasta. E se é o suicídio, com as consequências duras que ele apresenta, esta pessoa também carrega para si esta incumbência. Quando nós encontramos o mundo refletindo sobre o aborto, sobre a eutanásia, no sentido de legalizar estas possibilidades, não deixamos de ter uma preocupação a pairar sobre a nossa mente. Porque a lei de Jesus, a lei de Deus, é lei de justiça, amor e caridade. É uma lei inexorável que apresenta àquele que se comprometeu uma oportunidade de ressurgir num novo corpo, trazendo uma nova forma de aprendizado. Muitos daqueles que se suicidaram voltam ao contexto da Terra com as consequências. E uma discussão recente, pelo menos aqui no Brasil, é do feto anencéfalo, que em verdade não é com a totalidade do encéfalo desprovido, mas que assim ele é trazido à nomenclatura. E a discussão sobre isto remonta à possibilidade de retirar a existência daquele que assim se apresenta como escolhas de benefícios aos pais. Quando olhamos do olhar imaterial e da lei de justiça, de amor e caridade e da lei de causa e efeito, nos perguntamos: quem são estes pais? Será que não foram eles instigadores do suicídio de outrora? E agora desejam uma autorização para ceifar aquela vida? Olha como tudo tem uma correlação e cada instante mergulhado na carne tem um valor que nós não conseguimos mensurar, mas que representa para aquele que ali vive um expurgar das suas próprias faltas.
Ninguém ressurge no mundo da matéria com as limitações, e nós não estamos próximos destas pessoas por acaso. Então, existe uma correlação e que esta pergunta abarca. Aquele que instiga tem consequências? Tem sim, perante a sua própria consciência. No momento que percebe o equívoco, e uma forma de nós percebermos aquilo que originou o que fizemos é encontrando os efeitos daquilo que fizemos, né? Identificando o sofrimento no outro, verificando o que o outro está passando. Aquilo nos conduz a um arrependimento, que em sendo sincero, expiação e reparação, com as diversidades que a lei de amor nos conduz para o aprendizado. A segunda pergunta. Do ponto de vista do espírito, é verdade que o suicida fica ligado ao corpo até cumprir o tempo que faltava na atual encarnação? E se ele se arrepender logo em seguida de ter tirado a vida biológica, mesmo assim, ele terá que permanecer ligado ao corpo por todo esse tempo? O céu e o inferno nos esclarece que não existem penas eternas e que não há um tempo para cumprimento de pena, porque se existisse uma pena e um cumprimento de pena, poderia haver alguma injustiça, ou para mais ou para menos. A gente poderia ressarcir a consciência antecipadamente e a pena ter continuidade, seria injusto, ou a gente poderia ter o termo da pena, mas continuar sem estar arrependido, sem ter alcançado o aprendizado. Então, para com o suicida, ou com todos nós, de modo geral, fazendo este traspasse, nós temos esta possibilidade de, diante das nossas faltas, o tempo que dura a nossa persistência nas nossas faltas, a ausência de esclarecimento, aí perdura o nosso sofrimento. Com o suicida, ele tem um fator que incrementa. Ele não teve o desprendimento adequado, natural, dentro do tempo previsto, do corpo físico. Então, esta aproximação, esta ligação, é como se ele corpo físico ainda fosse. Então, no momento em que Camilo, o autor do livro, ele desperta, ele se encontra em um lugar que não consegue definir, mas ele é atraído e ele está sem enxergar. Engraçado entre aspas, né? Ele enxerga com os olhos da alma, mas ele não enxerga com os olhos da matéria. Então, é como se ele estivesse, como tudo estivesse um grande ofuscamento para ele, que ele não entende como é que ele não enxerga e, ao mesmo tempo, ele enxerga. E ele percebe que há uma aproximação dele para um mesmo lugar. E esse lugar é a sua sepultura. Este lugar é onde ele está. O corpo físico dele está. E ali era onde ele se encontrava, ligado mentalmente, ligado pelo pensamento, ligado pelas emoções. Essa questão do tempo que haveria da reencarnação, ela está muito ligada à necessidade da desmaterialização. E isso a gente encontra muito nessa obra que nós citamos aqui, exaustivamente na nossa fala. Porque existe a desmaterialização que vai acontecendo aos poucos, mas também com o auxílio das entidades espirituais superiores, com a doação de fluidos beneficentes para retirar o suicida daqueles trejeitos nervosos, daqueles escapes energéticos que o fluido rompido, como se fosse um fio de eletricidade esgarçado, sempre liberando energia, como se aquilo tudo trouxesse e traz muito comprometimento, muita ausência de consciência, muita ausência de paz. Então, o suicídio, ele atravessa muito esses momentos, mas sempre com o olhar de que a justiça, ela não é matemática, a justiça de Deus. Ela não é uma matemática. Então, estas coisas acontecem, mas a gradação destas coisas, as variações dependem de cada um. A própria obra da justiça divina, do céu e inferno, nos mostra estes atenuantes a partir de situações que, como o próprio Divaldo em palestra teve a oportunidade de dizer, era como se não tivesse se suicidado. Ele foi, em verdade, assassinado pelos espíritos obsessores. Então, olha quanto repousa de atenuante para este, que se encontrava em um caso específico, analisado, estudado, e por isso dito desta forma, Divaldo. Então, tem nuances que nos escapam
variedade, mas dentro de uma generalidade, o suicida passa, sim, por um tempo, por uma necessidade de desmaterialização. Não necessariamente pelo tempo que ele estaria veiculado à matéria ou vinculado à matéria. Até porque a própria reencarnação faz parte do processo terapêutico. Então, neste processo aí de tempo, de avaliação de tempo, ele pode reencarnar e completar ou trazer uma parte do tratamento no contexto da reencarnação. Então, tem todas estas variações que não nos permite falar de tempo cabalístico como matemática, como ponto, como se fosse desta forma tão cartesiana, porque existe, além da variedade, a misericórdia divina, que estende os seus laços, estende o seu alcance onde nós sequer imaginamos. Terceira pergunta da rede social, que agora nós também temos perguntas do pessoal aqui da sala. Todo indivíduo que se suicida está vivendo um quadro psicológico parecido de sofrimento moral. Como fica o suicida perante as leis de Deus? Lembrando que as leis de Deus, como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos, elas estão em nossa consciência. Então, como é que nós ficamos diante dessas leis de Deus, que somos, em verdade, nós mesmos, o ser humano de modo geral. Para com o suicida, ele fica face a face com a sua realidade. Ele fica face a face diante do rememorar das suas escolhas na última reencarnação, na constatação de que existe a vida, de que existe algo superior, deste arrependimento que advém após um processo de dor e sofrimento muito intenso. E essa moralidade que a pergunta nos traz, esta dor que é moral, em muitos momentos é necessário que a gente atenda ao convite que o codificador nos traz no comentário que ele faz à questão 919, letra A, que é uma resposta trazida por Santo Agostinho, e o codificador faz um comentário da necessidade de nós perscrutarmos a nossa alma, de nós invadirmos o interior da nossa realidade. Porque quanto mais chafurdarmos aquilo que nós somos, nós identificaremos o quanto a gênese das nossas escolhas tem muito de orgulho e egoísmo. Tem muito destas chagas que faz com que nós arrastemos correntes por sucessivas reencarnações. Tem muito de uma vaidade, tem muito de uma ausência de percepção da nossa real condição, de que nós não somos maiores, nem somos menores, nós somos quem nós somos. Dentro de uma necessidade de trabalho que precisamos conhecer, dentro de uma necessidade de labor que precisamos identificar para não adiarmos. Então, muitas destas dores que mexem com o nosso psicológico, que invadem, que dói, em que pese ser pensamento, ser psíquico, dói intimamente, dói fisicamente. Quantas vezes nós somatizamos? E quando vamos à gênese disto, nós encontramos algo que nos pertence, algo que nós precisamos encarar. Então, o suicida, ele posterga este encarar de si mesmo. Ele posterga este, que é o olhar da sua própria realidade. Ou porque cria artifícios, cria ilusões, cria circunstâncias para não enxergar a si mesmo. Mas a lei é de amor. Em algum momento, o ser que se conduz, estabelecendo comportamentos indevidos a partir do seu livre-arbítrio, vai perceber a necessidade do caminho de volta, porque vai cair em si, como diz a parábola do filho pródigo. Vai cair em si e vai fazer esse caminho de volta para o Pai, que é o caminho de volta para si mesmo, que é o caminho de volta à fraternidade, à caridade, ao entendimento de tudo que nos une. Então, esta dor moral que antecede um suicídio, ela deve ser perscrutada, ela deve ser avaliada. E quando nós atravessamos dores que nós temos dificuldade de lidar,
Nós não temos de lidar com as dores sozinhos. Não temos. Sejam as dores físicas, sejam as dores morais. A gente não tem como suportar, passar por tudo sem estarmos imersos numa sociedade, porque somos gregários. A dor que é minha não é só minha. É de vocês também, porque vocês são meus irmãos. A dor que é de vocês é minha também. Quando nós escutamos alguém que se suicida, aquela pessoa desistiu. Ela desaparece do plano físico. Ela desistiu de lutar. E isso fala conosco, dentro de cada um de nós. Porque fala com uma sociedade que precisa ter o cuidado para com o outro. Que precisa identificar, nisto que está tudo amplificado na sociedade, o que reside em cada um de nós. Qual é a minha responsabilidade numa violência que existe externa? Qual a minha responsabilidade num preconceito que existe externo? Qual o meu quinhão? E o que eu posso fazer para minimizar, para minorar, para trazer esperança? O que eu posso fazer para diminuir a dor alheia e, com um passo de misericórdia, diminuindo a minha também? Porque estamos todos juntos. O próximo não é o outro, é uma extensão de nós mesmos. E nós somos extensões deles, do próximo. Porque somos aquilo que amealhamos das nossas experiências e da convivência. Saber o que é amor, o que é caridade, o que é perdão, o que é fraternidade é só com o outro. Vencer as dores também precisamos do outro. Jesus nos demonstrou muito bem isso. No momento que ele está na Via Crucis, vem um Sirineu, que estava por ali. Ele não estava programado para estar naquela cena, entre aspas, né? Ele estava por ali. De repente ele observa o que está acontecendo, alguém que está carregando a cruz tomba, e ele faz o quê? Age. Porque é para isso que nós fomos criados. Para vermos o outro e sustentarmos. Colocarmos a cruz, darmos alguns passos, como ele fez, e depois devolver. E olha que a cruz não era de Jesus. Não era. Mas nós carregamos as nossas. Será que o outro não pode nos ajudar? Será que nós não podemos ajudar também o outro? É para isso que nós estamos aqui. Para, neste grande celeiro de dor, enxergarmos o outro como o nosso benfeitor, como nosso educador, como nosso irmão. A Madre Teresa disse que quando nós enxergarmos uma pessoa que está caída na rua como nosso irmão, nunca mais vão existir pessoas caídas nas ruas, porque teremos entendido o real sentido de fraternidade. Muito bom, obrigada, Marco. Luziane, nós temos aqui também 3 perguntas. Temos a pergunta do Rodrigo Barreto. Rodrigo, se você quiser, você pode acessar o seu microfone e a câmera, senão eu vou fazer a sua pergunta, tá bem? Bom, como o Rodrigo não falou nada para adiantar, eu vou fazer a pergunta dele, tá? Então, ele diz assim: o que você teria de dizer sobre o suicídio involuntário em tempos atuais? Antes, identificávamos o vício como principal causa deste. Contudo, percebe-se que nos dias atuais há inúmeras intenções e meios que acabam por abreviar a vida. A gente sempre tem que se perguntar o que é voluntário e o que não é voluntário. O que realmente reside na nossa intenção e o que não reside. E devassar esse invisível é o nosso desafio. Porque, às vezes, a gente diz, eu não tive a intenção. Ou eu não quis escolher assim. Ou eu preferi não fazer. Eu preferi que o outro escolhesse. Eu preferi que o outro fizesse. Quando nós escolhemos que o outro escolha, é uma escolha. Quando escolhemos que a vida siga,
de maneira a depositarmos nela uma involuntariedade, estamos escolhendo que assim seja. Então é desafiador, nestes dias de hoje, assumirmos as rédeas da nossa vida. Nós que, como o apóstolo Paulo disse, estamos sempre sob nuvens de testemunhas, criarmos a possibilidade de convivermos entre aqueles que estão visíveis e os que estão invisíveis. Criarmos condições de crescimento para nos libertarmos daquilo que nos faz hábito e hábito negativo, que incrementamos a grande parceria de espíritos que estão no mundo invisível a respaldar as nossas ações. Onde muitas vezes, nos ensinamentos de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, somos nós que chamamos, nós que atraímos, no momento do sono, no momento de um pensamento que divaga, no momento em que estamos invigilantes, e por isso Jesus nos disse: orai e vigiai. A importância de nos mantermos despertos, principalmente nós, conhecedores do Cristo, conhecedores da doutrina consoladora, que tanto afaga os nossos corações, que tanto dá suporte ao nosso intelecto, que tanto nos projeta para vencermos a nós mesmos. O quanto nós temos de estar atento, muito atento, porque os dias são sim desafiadores. O sermão profético já anunciava, o Apocalipse já descrevia. E nós chegamos aos tempos anunciados e precisamos retirar do nosso interior aquilo que nós laboramos todo este tempo. Tudo que nós estávamos em prece, em leitura edificante, em exercício de disciplina da mente, dos nossos atos, e que a gente tracejava uma vida que a gente achava que tinha problema, que eram muitos problemas. E aí a gente vai e diz assim, quando a gente supera, não é tão assim não. E a gente vai. Chega um momento em que o mundo todo é assoberbado pela mesma circunstância. E nós percebemos o quanto fraternidade é algo tão real. O quanto nós sentimos, porque a dor nos aproxima. A dor nos coloca um ao lado do outro, sem distinção. Então, observar todo este panorama da atualidade e entender que são chegados os momentos, é chegado o tempo, do nosso labor efetivo na vinha. Do momento em que Jesus fala do joio e do trigo, de que separa ali, porque já estamos, de uma certa forma, amadurecidos, que não mais devemos permitir a nós mesmos. Que para que se retire o que há em trigo em nós, também vá o joio. Que se retire o que já há em joio em nós, também vá o trigo. Já estamos em condições de fazer separações em nós. Mas para isto, precisamos nos respaldar no Evangelho de Jesus, com muita coragem, com muita disciplina, com muita dedicação. E não sozinhos, juntos, como estamos fazendo aqui. Meu Deus, quando a gente começou a conversar aqui era de tarde. Em Londres já era de noite. Aqui já está escurecendo. E nós estamos juntos. Fisicamente distantes, mas juntos. Num momento tão desafiador para todos nós, com a possibilidade de vencer não o mundo, não no mundo, mas vencermos o mundo. E o mundo interior. O mundo que está aqui, que é uma complexidade, mas que também tem o seu oásis, que também tem a sua beleza, e que precisamos buscar lá fundo
para trazer à tona, e aí sim, superarmos estes instantes, estes momentos de vicissitude, vencendo os vícios, vencendo as atribulações. A próxima pergunta é do Fábio. Fábio, você quer fazer a pergunta você mesmo? Ok. Me dá os parabéns a Luziane pela exposição, muito esclarecedora, consoladora principalmente. Uma pergunta, você já falou mais ou menos sobre ela, mas queria mais ratificar. A ligação do suicida ao corpo seria algo apenas mental ou também teria um componente fluídico? Continua havendo uma ligação do perispírito com o corpo físico nesse período todo que é essa ligação? Que é uma dúvida que a gente está discutindo há alguns dias aqui em casa e a gente queria tua opinião. Obrigado. Muito obrigada a você, Fábio, pelas palavras e pela pergunta. Como houve a morte, há o desprendimento físico, há o desprendimento deste cordão que une o perispírito à constituição corpórea. E na descrição de Camilo, é como nós dissemos, ao olhar os suicidas, ele observando os suicidas no vale, né? Ele identificava este cordão com as pontas esgarçadas, como se fosse um fio elétrico que é partido e que a energia fica escapando. Então é como se estivesse o tempo todo ali escapando uma energia. O espírito, o perispírito, eles estão ligados ao corpo mentalmente, pelas emoções, por tudo que aquilo de que ele teve de se desprender de forma tão abrupta, guarda nele, em memória, como sua própria realidade. O suicida não tem a noção de que é um espírito. Não tem. Por mais que ele tenha a lógica, por exemplo, quando eles identificam o corpo físico ali, destruído, tem aquela lógica, eu estou aqui vivo e ali está o corpo destruído. Mas esta lógica, ela não vai adiante, não consegue se sedimentar, porque eles continuam sentindo tudo. As coisas se reproduzem, como até mesmo pensar, a ponto de pensar, então isso que eu fiz para retirar a vida não foi eficaz, porque eu continuo vivo, então eu devo estar em alguma espécie de perturbação, de loucura, e estou aqui buscando atendimento e ninguém vem me atender. Por causa da materialização que ainda está na consciência, ainda está nesta ligação mental, emocional, sentimental. Ele ainda é aquela individualidade que ele deixou na sepultura, no túmulo. Para ele, ele ainda é. Então, no momento em que aqueles que foram resgatados no Vale dos Suicidas, na narrativa de Camilo, e com o auxílio doutrinário, pedagógico de Leon Denis, quando eles estão no Hospital Maria de Nazaré, eles vão para uma reunião, e essa reunião é impressionante. Porque existem entidades espirituais que são dali, do contexto do hospital, que estão auxiliando a que eles lembrem, que a memória retorne um pouco, não é para retornar muito não, para retornar nos últimos acontecimentos que antecederam o suicídio, para que eles vejam as coisas que estavam vivendo, o que é que estavam sentindo. Aí eles retornam. E aqueles outros que vão, aí passam pelo momento da desencarnação, revivendo o suicídio, agora de uma outra forma, identificando aquele momento, e ali o tempo todo recebendo os fluidos e as energias das entidades do invisível e sugestões. Camilo dizia, Berlamino estava ouvindo algo, mas eu não conseguia entender. E aí quando ele aguça a audição, a entidade espiritual está a dizer, você é um espírito, você é um ser imortal, aquele corpo pereceu, lá ficou, não tem mais sentido de existir, você é imortal, você vive, sua vida continua, sinta a sua vida. Uma indução tanto em fluidos, quanto em palavras, quanto em sentimentos, quanto em emoção, quanto em estrutura, para que aquele ser se desmaterializasse completamente, não tivesse as impregnações da matéria nele. Aquilo que Manuel Filomeno de Miranda chama de diferença entre morrer e desencarnar. O suicida morre, mas não desencarna. Demora para desencarnar. Demora para se desprender. Demora para entender que é espírito, que é essa individualidade,
que é esta essência que tem uma imortalidade. E aí esta consciência, primeiro, para que depois vá toda a construção da recuperação, entendendo que é espírito, para daí dar continuidade no labor para a própria reparação e recuperação. Muito bom. Ainda temos tempo, Beth, porque o tempo está avançado, mas nós temos ainda uma pergunta aqui. Aperta seu microfone, que você está sem microfone. Cris, vamos rapidinho ler a pergunta do André e fechamos aí, porque Tá nós bem. já estamos com tempo. Então, André, se você não entrar, eu vou ler sua pergunta, tá? O André Luiz Maciel faz a seguinte pergunta: somos de alguma maneira responsáveis quando não conseguimos ajudar o jovem médium que começa a se afastar da juventude e tem sérias dúvidas sobre o sentido de sua vida, deprimindo e podendo avançar ao suicídio? O espírita cristão, tem como função e missão evangelizar. O que é evangelizar? Levar o evangelho de Jesus às crianças, aos jovens, aos adultos, a quem quer que sejam, em qualquer idade que seja. Evangelizar. Então a missão nossa se equipara à missão dos pais quando estamos diante das crianças e dos jovens. Porque para a sociedade eles são seres em formação. Se equipara por quê? Porque não temos o mesmo grau de vinculação e talvez aí de responsabilidade. Mas estamos inseridos neste contexto e pela pergunta, de alguma forma o jovem está próximo de nós. Então, aquilo que cabe aos pais, de fazer tudo que está ao alcance, também cabe a nós que somos evangelizadores, temos a incumbência de levar o evangelho. E se o jovem e a criança se aproximam de nós temos de realizar aquilo que está nas nossas possibilidades. Mas lembrando que nos traz a questão 643 do Livro dos Espíritos. Dentro do que podemos fazer. Não é nada que quando não pudermos fazer, não estiver dentro das nossas condições, nós criarmos uma culpa, porque isso nada traz de positivo. De nós criarmos um remorso, porque nada disso traz de positivo. Mas de empreendermos tudo o que está em nossas condições, nas nossas possibilidades. Se é um jovem que está distante de nós e conhecemos a família, chamarmos a família, buscarmos auxílio também nas medicinas, nas ciências materiais, que são fundamentais para pessoas que estão com qualquer questão que traga depressão, tristeza, que pense em suicídio, é essencial. Buscarmos a ajuda do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, sem nos apartarmos de todas as terapias espíritas, que estas atingem a essência. Um fator que Leon Denis, Camilo e Ivone Pereira falam neste livro, porque ela coloca até uma observação na nota de rodapé, o que todos eles falam é que diante daquele que pensa no suicídio, ou daquele que cometeu, que realizou o suicídio, o que nós temos de mais valioso para fazer, que não tem como termos qualquer tipo de barreira, de dificuldade, é a oração. Existe um aparelhinho na descrição deste livro, que quando eles olhavam aquele aparelhinho não acendia. E quando acendia, aparecia uma imagem de alguém que estava orando por eles aqui na Terra. De que pensou, de que vinculou-se. Então, para aqueles que nós sabemos que estão com estes pensamentos, estes sinais, e aqueles que podemos estar mais próximos e olharmos estes sinais, sem qualquer tipo de culpa sobre nossas questões, sempre imaginando as nossas possibilidades. Se nós conseguimos imaginar, visualizar, vamos orar. Vamos colocar estas pessoas que estão com estes pensamentos nas nossas orações diárias. Nas nossas orações diárias, aqueles que se desprenderam do corpo físico através do suicídio. Porque onde eles estiverem, como bálsamo, a luzinha, seja de um aparelho físico, ou seja de algo interior, vai acender, porque alguém aqui na Terra está pensando neles. Exercitarmos a nossa misericórdia para estes que estão sofrendo e sofrendo muito. O nosso olhar de compaixão,
fazendo o que nos cabe. O pensamento, a oração nos vincula, não tem barreiras, não tem limites, não tem condições. Então, fazermos tudo o que está ao nosso alcance e utilizarmos-nos deste instrumento salutar, real, eficaz, que se chama prece. Esta intercessão que podemos buscar aos bons espíritos para aquele irmão que está em dor e em sofrimento. Cumpramos o nosso dever de cristãos, de espíritas, fazendo tudo o que está dentro das nossas possibilidades. Muitíssimo obrigada, Luciane, pela exposição maravilhosa que você fez. Com certeza tocou nossos corações e que nós possamos mais conscientes das nossas responsabilidades, principalmente aqueles que estão à nossa volta, estar mais alerta, né? Para que a gente não fique no nosso mundinho, mas para que a gente olhe aquele ao nosso lado, porque às vezes um olhar pode fazer muita diferença, não é? Nós já estamos com o nosso horário, já assim, ultrapassamos um pouquinho, então nós vamos fazer a nossa prece para encerrar, e aí quem quiser ficar mais um pouquinho aí, nós ficamos ainda na sala, tá? Então, com o nosso coração cheio de gratidão, nós vamos rogando a Jesus que neste momento nós possamos, Senhor, dar a nossa contribuição, com o nosso abraço, com o nosso olhar caridoso, com o nosso olhar de amigo, que nós possamos, Senhor, ser instrumento da Tua misericórdia, que nós possamos, Senhor, estar alerta a todos os momentos da nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso percorrer em trânsito do nosso lar ao nosso trabalho, seja onde for, Senhor Jesus, que nós possamos estar alertas para que possamos estender a nossa mão, amparando, socorrendo. E neste momento, Senhor Jesus, de tanta dor, de tanto sofrimento, nós te rogamos que as nossas vibrações de amor, Senhor, junto com os teus mensageiros do bem, do amor, possam levar a todos os recantos, principalmente, Senhor, desses nossos irmãos que tragicamente estão retornando ao mundo espiritual lá em Beirute. Senhor Jesus, que nós possamos neste momento, Senhor, junto com todos os trabalhadores do bem, nós possamos somar a estas vibrações de amor, para que o padrão vibratório de cada irmão em sofrimento, ele possa se elevar para alcançar o teu amor. Que o amor fraternal, Senhor Jesus, se estabeleça nos dois planos da vida, para que o amor, Senhor, seja o grande farol em nossas vidas. Neste momento em que ainda essa simbiose de desamor, de mentes incutindo as guerras, o vício de toda ordem, que eles sejam, Senhor, iluminados. Que a tua luz, Senhor, chegue a todos os corações e as mentes, nos guiando para o bem.
Que a tua luz balsâmica, Senhor, chegue neste momento a todos os recantos de sofrimento. E que nós, Senhor Jesus, unidos pelo teu amor, nós possamos, Senhor, carregar a bandeira da caridade, onde quer que seja. Senhor Jesus, a nossa profunda gratidão pela tua misericórdia, por todos esses benfeitores que têm nos amparado e nos protegido. Que a tua luz, Senhor, seja o grande farol para todos nós. Que o teu evangelho, Senhor, seja implantado cada vez mais nos lares, nos corações. E que nós, Senhor Jesus, possamos contar sempre, sempre com a tua misericórdia, porque diante das nossas dificuldades ainda, com as nossas imperfeições, nós nos afastamos. E que nós possamos, Senhor, chegar até a ti. Que a sua mão balsâmica, Senhor, possa continuar nos tocando, hoje e sempre. Obrigada, equipe espiritual do Fraternity, que se faz presente nos lares, que ora, estão conosco. E que aí se estenda, Senhor, as tuas bênçãos de paz, de serenidade, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre. Amém.